Olá, nós estaremos iniciando o processo de avaliação do trabalho intitulado Tarefa Virtual Associada à Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em Pessoas com Doença de Parkinson, que será apresentado por Joyce Alves de Lima. Nesse momento, a aluna irá fazer sua apresentação e com ela está a palavra. Boa tarde a todos, sou Joyce Alves e vim apresentar meu resumo intitulado Tarefa Virtual Associada à Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em Pessoas com Doença de Parkinson. A doença de Parkinson possui características crônicas e degenerativas, com sinais e sintomas associados a brad- e hipoacinesia, tremor, rigidez, alteração de equilíbrio e marcha. Devido a essas características, optamos como possibilidade de intervenção o uso da estimulação transcraniana por corrente contínua, que realiza mudanças de polarização dos neurônios, é capaz de modular o sistema dopaminético e a excitabilidade cortical, realiza a neuroplasticidade em áreas relacionadas ao desenvolvimento de tarefas e tem por objetivo a melhora de funcionalidade e atuando de forma não invasiva. E associado a isso, escolhemos o uso da realidade virtual, que tem como base o uso de jogos e tarefas em ambientes virtuais, com o intuito de estimular funções físicas e cognitivas, e tem a oportunidade de não demandar de grandes espaços físicos ou de equipamentos robustos. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o desempenho motor de membros inferiores em tarefas virtuais por meio da quantidade de perdas e acertos ao alvo de pessoas com doença de Parkinson associada ao uso de estimulação transcraniana por corrente contínua, que seria o ETCC. Então, esse foi um estudo transversal, randomizado, duplo cego, onde foram incluídas pessoas com doença de Parkinson de ambos os sexos, excluídas pessoas que não fossem capazes de ficar em pé e com patologias neurológicas associadas. As atividades foram realizadas em uma única sessão, onde os pacientes foram avaliados pelo software Move Hero e classificados pela Escala Unificada de Classificação de Doença de Parkinson, que é o PDRS. Junto com as atividades do Move Hero, que consistia em captar através do touch, bolas que caíam com um intervalo pré-estipulado, com os pés. Então, essas bolas caíam, havia uma distância do participante com a tela do computador e ele conseguia captar através dos movimentos dos pés. Associado a isso, nós utilizamos a ETCC, com uma intensidade de 2 miliamperes, com uma rampa de 20 segundos, sendo 10 segundos de subida e 10 segundos de descida no grupo ativo. E no caso do grupo Sham, foi utilizada uma rampa única de 30 segundos para o paciente ter a sensação do estímulo. O ano foi fixado na área de M1, né, de córtex motor primário, e o cátodo foi fixado na área supraorbital contralateral, e ambos os grupos receberam 20 minutos de intervenção. As variáveis dependentes desse estudo foram captadas através do Move Hero, e foram elas os acertos, as perdas e as antecipações ao alvo. As tentativas de acerto em cada posição, de alvo direito e alvo esquerdo, do Move Hero, elas foram divididas por 2, em início do jogo e final do jogo, e transformadas em 2 blocos, para tentar avaliar uma melhora do próprio indivíduo entre o início e o final da atividade. Para a comparação entre os grupos Sham e ativo, foi utilizado o teste T para as medidas repetidas dos blocos e de posição da bola, direita e esquerda. Foi utilizado o teste T pareado. Então, foram avaliadas 55 pessoas, que foram divididas em 2 grupos, sendo 26 no grupo ativo, com a média de idade de 62 anos, e 29 no grupo Sham, com a média de idade de 66 anos. Então, aqui a gente vai aos nossos resultados. Pela classificação do PDRS, no exame motor, nós encontramos um valor médio no grupo ativo de pontuação de 10,7, grupo Sham de 14,2. Nas complicações e discinesias, grupo ativo, pontuação de 1,2, grupo Sham média de 2,3, e outras complicações, grupo ativo de 0,6 e grupo Sham de 1,0. Para o critério blocos, foram encontrados efeitos significativos no erro absoluto, que representa a acurácia do movimento. Então, foram encontrados efeitos para blocos no erro absoluto, e a gente pode encontrar aqui nesse gráfico, entre o bloco de execução 1, ou seja, o início do movimento,
do movimento da atividade, e o bloco 2, que seria o final dos movimentos na atividade. E essa diferença foi encontrada à esquerda no grupo ativo. A gente pode verificar aqui nesse primeiro gráfico. Para o critério grupos, foi encontrada efetividade no erro absoluto do bloco 1, ou seja, no início da atividade, à esquerda, quando foi comparado o grupo ativo com o grupo chã. E no erro variável, que no caso aqui representa a precisão do movimento, no bloco 2, ou seja, no final dos movimentos, à esquerda, no grupo ativo com relação ao grupo chã. E isso pode ser verificado aqui no nosso gráfico de erros variáveis. Não houveram efeitos ou interações para acertos com relação a grupos, bolas ou posição. Então, nós só encontramos efeito para acurácia e precisão. Então, esses resultados mostraram que o grupo chã apresentou uma quantidade muito maior de bolas perdidas, então, muito mais erros e antecipações quando comparado ao grupo ativo. Isso corroborou com o estudo de Conceição, onde também foi feito o uso de estimulação transcraniana por corrente contínua anódica no córtex pré-frontal, e ela teve benefícios superiores quando comparado com uma sessão placebo. E esses efeitos foram demonstrados nas atividades corticais, na cognição e no andar de pacientes com Parkinson. Dessa forma, as pessoas que fizeram ETCC ativa apresentaram melhor desempenho, observado por melhor acurácia, que foi encontrado no erro absoluto, e melhor precisão, que foi verificado através do erro variável dos movimentos. Vamos iniciar agora o processo de arguição. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Joyce pela apresentação. Separei aqui algumas perguntas para você, tá certo? A primeira que eu gostaria de fazer para você é se vocês padronizaram algum hemisfério para a colocação dos eletrodos, né? Que você falou, né? Citou no seu resumo que vocês fizeram no córtex motor primário. Vocês tinham alguma área específica do córtex motor primário para a colocação dos eletrodos e como foi que vocês padronizaram essa colocação dos hemisférios, do eletrodo do ânodo, né? Nós usamos, nós colocamos sempre o contralateral ao lado dominante. Pacientes destros nós colocávamos no M1 à esquerda, e era feito através da medição mesmo de tragos, nasion inion, com um encontro de CZ, e a medição, se eu não me engano agora, 4 centímetros. Agora eu não consigo lembrar exatamente o centímetro que a gente partia baseado em CZ, mas era feita essa medição padronizada, sempre fazendo contralateral ao lado dominante. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é, quando você cita nos seus resultados sobre os blocos, você fala sobre o bloco 1 e o bloco 2, né? E Sim. O que seriam esses blocos? Seriam blocos de quantas repetições? Você sabe dizer? Então, na verdade, ele não é calculado em repetições, ele é calculado em tempo. A música durou 8 minutos de queda de bolas, tá? Então, durante 8 minutos, a gente colocou essas bolinhas caindo, alvos à direita e alvos à esquerda, e o paciente alcançando com o pé. Então, foi dividido em tempo. Os primeiros 4 minutos foi determinado como o bloco 1, que foi o bloco inicial, e os outros 4 minutos foram determinados como o bloco 2, que é o bloco final. Bom, então, continuando as perguntas. Parabéns, Joyce, pela sua apresentação. Muito obrigada por estar compartilhando conosco esse trabalho. E eu também tinha essa dúvida em relação a qual hemisfério que vocês tinham padronizado, que não tinha ficado muito claro, mas já estou satisfeita com a resposta que você deu para a Lívia. Você fala do erro absoluto, né? Vocês mediram o erro absoluto e o que vocês encontraram nos resultados é que o grupo da estimulação, o grupo ativo, ele teve menos erro do que o grupo placebo, né? O grupo sham. Por que você acha que, por exemplo, o erro vocês conseguiram achar, né? Diferença, efeito, mas no acerto vocês não conseguiram achar? Eu sei que você traz isso na discussão, mas o que vocês, pesquisadores, acreditam que aconteceu? Então, a gente acredita principalmente com o decorrer da atividade. A gente pega um primeiro bloco onde o desempenho acaba sendo um pouco inferior nos dois grupos. Então, a gente entende isso como uma questão da aprendizagem mesmo.
Agora, talvez, se a gente continuasse fazendo isso por mais tempo, esses pacientes entrariam em processo de aquisição e aí talvez não os acertos tivessem aumentado e não só a diminuição da quantidade de erros. Não sei se isso fica muito objetivo, mas a gente entende que nesse processo, apesar de ter sido um processo pequeno de exposição à tarefa, né, 8 minutos, eles conseguiram diminuir a quantidade de erros. A gente acredita que por conta da excitabilidade, mas a gente acredita que se a gente consegue fazer essa excitabilidade por mais tempo, não só diminuir a quantidade de erros comparando blocos, mas aumentar a quantidade de acertos. Vocês acham que, por exemplo, o acerto depende de mais exposição àquele treinamento, né? Maior exposição à tarefa. Entendi, tá. E só uma dúvida em relação ao posicionamento do paciente. Então, quando ele estava fazendo a tarefa em realidade virtual, ele estava sentado ou ele estava em pé? Em pé. Todos os pacientes precisavam ficar em pé. Por conta disso, até que um dos critérios de exclusão eram pacientes que não poderiam ficar em pé de maneira independente. Até mesmo a gente não cita isso, mas até o uso de dispositivos auxiliares a gente acabou não excluindo, porque a tela do computador, né, como se fosse um Kinect. Então, a tela do computador, se ele usasse o dispositivo auxiliar, a tela ia captar o dispositivo durante a execução dos movimentos. Então, até isso virou um critério de exclusão. Então, para participar, os pacientes precisavam ter a capacidade de ficar em pé. Poderia ter testes de equilíbrio, às vezes alguns deles não conseguiam captar com o pé, então eles faziam um movimento de joelho para conseguir alcançar o alvo, mas era necessário que eles ficassem em pé. Obrigada, esclareceu minhas dúvidas. Muito obrigada, Joyce, pela sua apresentação. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pela oportunidade.